o Fundo Verde rendeu mais de 18.600% a 2.200% do CDI desde janeiro de 1997 e vai reabrir a partir da semana que vem. Será que é uma boa opção investir no Fundo Verde? Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje a gente vai falar de um assunto muito debatido na última semana, principalmente, que é a reabertura do Fundo Verde. Nós da Carteira Z vamos dar a nossa humilde opinião aqui do que a gente acha sobre a gestão tão renomada, Stuberger, um gênio, a galera aí que tem feito muito pelo mercado brasileiro, ensinando muito também ao longo dessas décadas aí que eles existem. Então, a gente trouxe aqui o nosso professor Jonas, da equipe da Carteira Z, que a gente vai compartilhar um estudo quantitativo que a gente fez do Fundo Verde com vocês. Antes de passar para o professor, eu queria pedir para vocês compartilhar esse vídeo, curtir. A gente vai trazer cada vez mais conteúdo aqui sobre as melhores gestões desse país. Então, Jonas, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez para falar sobre um fundo que a gente já acompanha há algum tempo. A Carteira Z já existia na reabertura dele em 2018, em setembro, né? Muita gente perguntou lá para a gente qual era nosso posicionamento e pergunta hoje também. Então, a gente vai aqui traçar um panorama. A gente fez até um comparativo com outros fundos que a gente gosta também, só para ajudar no processo de decisão, na verdade, do investidor. Então, Jonas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Se você quiser falar um pouco e já compartilhar o estudo para a gente já traçar esse panorama para as pessoas? Boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui novamente. Sim, vamos falar aqui desse estudo. Agora, como sempre, a metodologia, né, dos nossos estudos de fundos, porque é difícil falar de um fundo isolado, então a gente busca comparar com algumas referências, alguns fundos parecidos. A gente incluiu nessa comparação o Fundo Verde, o Real, multimercado, e o Dália Total Return, que também é um multimercado. Por que esses fundos? Porque, né, em 2018, nessa época acompanhava à distância a Carteira Z, mas em 2018 foi uma das possibilidades que o Rafael indicou como alternativa, né, ao investimento no Verde, porque são sempre captações pontuais, né, são aberturas pontuais, são captações que não são de pequeno valor, né, essa que vai abrir na semana que vem, tem uma primeira rodada para investidores qualificados, mínimo de 1 milhão de investimento. Então, não são investimentos pequenos, é uma decisão importante, né? Entrar ou não, dado o montante envolvido. Depois vai ter uma segunda captação de 50 mil reais, mas de qualquer forma. Então, né, na época, o Rafael indicou esses fundos mais acessíveis, né, que ainda estão abertos até hoje, sempre estiveram abertos até hoje, né? A gente imagina que ainda vão estar durante algum tempo. Então, não tem esse sentido de urgência, né, que a decisão no Verde tem. Foi por isso que eles estão aqui, apesar de talvez terem natureza um pouco diferente. Então, o primeiro gráfico que a gente vai mostrar é o gráfico, né, histórico de evolução das cotas. É o gráfico que você vai encontrar nos sites de comparação de fundos, é o mais tradicional deles, né? É um gráfico assim, né, a gente já falou disso em outras oportunidades, não é um gráfico ruim, mas é um gráfico que você tem que ter um olhar treinado para enxergar e para analisar, né? Então, assim, qual é o problema desse gráfico? Eu não quis exemplificar com nenhum fundo real, mas rapidamente eu gerei aqui no Excel, né, duas evoluções de ativos simuladas, é só uma simulação, né, para mostrar qual é o problema desse tipo de gráfico. Então, o que eu fiz aqui? Durante 1000 dias, eu simulei os retornos de dois ativos. Então, o que eu fiz? Em 999 desses dias, o retorno desses dois ativos é o mesmo, exatamente igual, tá? E somente em um dia, que por volta do 30º dia de investimento, é que eu fiz o retorno do ativo em verde ser 10% maior do que o retorno do ativo em vermelho. O que aconteceu, né? Nesse dia, então, eles se descolaram,
tá vendo? E aí, a partir de então, eles vêm descolados. E aí, o que acontece quando a maioria das pessoas, quando olha um gráfico desse, vem aqui para o final, né? E diz assim, nossa, o rendimento do Dália é muito maior do que o rendimento do verde, isso vai se repetir nos próximos 2 anos e meio e eu vou investir no Dália, né? Então, olha só, o que aconteceu aqui? O rendimento do fundo em verde é muito maior do que o rendimento do ativo em vermelho, mas só para o investidor que estava lá antes do salto. Né? Para o investidor que entrou logo, em qualquer momento depois do salto, os rendimentos são absolutamente iguais. Então, é por isso que a gente tem uma certa reserva, uma certa cautela com esse, né, com esse gráfico como único instrumento da avaliação de investimento. Só lembrar, Jonas, que aquele fundo verde que você fez na simulação não é o verde que a gente está falando. Não, é só uma simulação. Por acaso ele está na cor verde, mas é só isso. Então a gente propôs, já de um tempo para cá, a gente propôs essa análise que eu faço ao contrário, né? Eu verifico para cada dia de existência, não é dos fundos, né? Para cada dia de existência, para cada dia da existência comum desses 3 fundos que eu analisei, né? Quem determina o início desse intervalo é o fundo Dália, que existe há menos tempo do que os outros 2, né? O fundo, o Rafael já falou, o verde existe há 24 anos, desde 1997, janeiro de 97. Então, mas o que limita e eu preciso dessa existência comum, né? Para analisar quantitativamente os 3 fundos, eu preciso de uma janela comum entre eles. Então, nesses 2 anos, quase 3 anos de existência comum dos fundos, né, então, o que eu fiz? Imagina que alguém entrou nesses fundos todo dia. Né? Isso deve ser muito próximo da verdade. Tá? Alguém entrou todo dia. Né? E a pergunta é, para esses investidores que entraram ao longo qualquer dia da existência comum desses fundos, qual foi o rendimento anualizado desses investidores? Tá? Essa parece ser uma informação muito mais importante, muito mais relevante do que um gráfico, né? Porque esse gráfico daqui só conta uma história. Né? Desses 3 anos de existência dos fundos, ele só conta a história dos investidores que entraram no primeiro dia, de mais nenhum outro. Né? Dos outros, você tem que imaginar a partir da evolução das cotas, o que não é fácil. Né? Aqui eu conto a história de todos os investidores, então a interpretação desses gráficos é imediata, né? Porque olha só, eles não têm muito cruzamento de linhas. O que eu estou dizendo aqui? Em qualquer dia da existência comum desses fundos, o Dália, que é o que está em azul, foi um investimento melhor do que os outros 2, foi um investimento melhor do que o CDI. Pronto. Né? Para o investidor que dissesse para investidores que todos os dias tivessem que decidir o que eu faço com o meu dinheiro, eu invisto no CDI, 100% do CDI, invisto no Dália, invisto no verde ou invisto no real. Só teve uma resposta, o Dália foi sempre melhor investimento. Ok, se o Dália, por algum motivo, o Dália não era uma opção, você não gosta do Dália, você não gosta da estratégia, o real foi melhor do que o verde 93,3% desses dias. Né? Só aqui, recentemente, né, para quem entrou lá no início de janeiro, no início de 2020, pico da Bolsa, pré-pandemia, né, foi um investimento pior do que o Dália, né, porque por características do Dália, né, o real sentiu muito a queda com a pandemia, e o verde, por característica, é um fundo que busca preservar patrimônio, é um fundo que busca controle de risco, então ele sentiu menos a queda ali de março de 2020. Por isso que para esses investidores foi um investimento pior, né? E aí também é o seguinte, né? Eu peguei uma janela mínima de 1 ano, quer dizer, a análise aqui nós estamos em janeiro de 2021, a análise para em janeiro de 2020. Quer dizer, aqui também eu não pego o efeito ainda da recuperação, né? Que foram os investidores que entraram em março de 2020 e estão até agora, né? E esses aí provavelmente vão ter um ganho bom, né? Tanto no Dália quanto no real, ok? Provavelmente menor no verde. Só lembrando aí, né, só passa ali em cima de novo, a gente está falando dos 3 fundos, a gente não quer de forma alguma aqui dizer que eles são totalmente similares, a correlação deles é igual a 1. A gente só fez um exercício aqui para a gente entender, a gente vai mostrar depois que o Dália tem uma volatilidade superior ao verde, não é muito superior,
mas é consideravelmente superior, mas que essa volatilidade, esse risco, né, como a gente vai colocar abaixo, como a gente faz esse estudo quantitativo, ele é compensado pelo retorno muito superior também. Então, isso que a gente quer mostrar aqui, como o Jonas muito bem falou, o verde, ele preza muito pela preservação de patrimônio com risco moderado, e esse prazo aí, Jonas, que a gente colocou desde o início, né, até do Dália ali, de 2 anos e meio, a gente já considera um prazo plausível, razoável, para uma análise de um multimercado de média volatilidade. A gente tem eu acho que não dá para fugir muito disso. Um multimercado de média volatilidade, 2, 3 anos é interessante para a gente começar a fazer uma avaliação, e o fundo de ações, a gente gosta muito de janelas de 5 anos, a gente sempre faz isso, mas é óbvio que a gente até prefere um horizonte mais largo. Então, só para pontuar essas questões antes de você continuar, Jonas. Perfeito. Só dizendo que, né, esse estudo, eu vou pular agora para a tabela lá no final para reforçar os pontos importantes, mas é só dizendo que esse estudo vai estar disponível, né, gratuitamente, assinantes, não assinantes, como uma maneira de vocês conhecerem o trabalho que a gente faz isso rotineiramente para vários fundos, e a gente é essa qualidade que a gente espera levar, né? Então, essas informações todas estão sintetizadas aqui no final, em uma tabela que sempre acompanha também nossos relatórios, onde eu tenho os principais indicadores e, só como referência, né, eu marco em verde aqueles que são melhores, para os fundos onde eles são melhores. Então, a coluna que tiver mais verdes, em princípio, é melhor. Mas a gente, vamos olhar aqui isso sobre um outro ponto de vista, né? Como é que você analisa um fundo no fim do dia, né? Como é que você analisa um fundo? Você pode olhar para retorno, você pode olhar para risco, número 1, você pode olhar para retorno, número 2, você pode olhar para risco, você quer o maior retorno possível, você quer o menor risco possível, e número 3, você pode olhar para retorno sobre risco, porque você pode pensar o seguinte, né, dependendo do seu perfil, é claro que existem perfis, eu não quero correr risco, eu não tolero risco nenhum, não tolero volatilidade, eu não tolero risco, e não tem nada de errado com isso, depende do seu perfil, depende dos seus objetivos, depende do tempo que você tem pela frente, não tem nada de errado com isso. Mas então, retorno, número 1, risco, número 2, retorno sobre risco, número 3, porque você pode pensar o seguinte, eu não me importo de correr risco, desde que eu tenha um retorno adequado, né? Eu tenho um prêmio pelo risco, ou seja, a divisão do retorno pelo risco é adequada, né? Eu não me importo em ter o dobro da volatilidade se eu tiver o triplo do valor esperado do retorno. O problema é o seguinte, que não é determinístico, né? Hoje em dia você escuta um monte de gente dizer a renda fixa na CDI morreu e a letra do Tesouro morreu e para ganhar mais você tem que correr risco. O problema é que não é determinístico, né? Risco significa a probabilidade de ganhar mais ou de perder mais. É isso que é risco maior, né? Quando existe volatilidade, a gente não fala de retorno, a gente fala de um valor esperado do retorno, né? Eu espero que aquilo aconteça, mas eu não tenho certeza que aquilo vai acontecer, né? Então, dito isso, o que acontece assim, na comparação com esses 3 fundos? Número 1, risco, né? Foi o primeiro indicador que eu falei. Os indicadores de risco para o verde são melhores, né? Ponto, tá certo? Olha só, eu tenho aqui volatilidade, valor em risco, isso que, né, se você ler o relatório você vai entender melhor o que são esses indicadores. Drawdown, índice de dor, né, drawdown médio, índice de dor. Os indicadores do verde são melhores, e isso é condizente com a filosofia do fundo, né? Preservação de patrimônio e controle de risco. Tá? Os indicadores deles são melhores. Número 2, indicadores de retorno, né? Os indicadores do Dália são melhores, né? Ponto. Tá certo? Então, ali, ó, o Kager, muito melhor, né? 26,31%, contra 11,37% do verde. Né? Taxa interna de retorno, excesso de retorno, consistência em janelas de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, os indicadores deles são melhores, ponto. Tá? Então, e quando eu divido um pelo outro, né? Então é o seguinte, se o que você preserva, se o que é importante para você é risco, o melhor fundo para você é o verde. Tá? Se o que importa para você é retorno em valores absolutos, o melhor fundo é o Dália. Tá? Se você quer ter um balanço entre os dois, retorno sobre o risco, então é isso que a gente vai investigar o seguinte, será que o retorno é tão maior que compensa a volatilidade maior? E a resposta é sim, tá vendo?
todos os indicadores de retorno sobre o risco, eu tenho alguns levantados, Sharpe, M2 Sharpe, Sortino, M2 Sortino, são indicadores diferentes, propostos em épocas diferentes, por pesquisadores diferentes, né, que historicamente, procuram aperfeiçoar outros que já existiam, mas quando, né, a análise é mais complicada, quando eu tenho assim, um é melhor para lá, outro é melhor para cá, mas aqui eu tenho todos melhores. Tá certo? Então, é o seguinte, a resposta é compensa, né? A rentabilidade do Dália, ela é tão maior do que a rentabilidade histórica, é claro, do verde, né? Nada indica que isso vai acontecer daqui para frente, mas tem sido tão melhor que ela compensa a volatilidade maior, os drawdowns maiores, o valor em risco maior, né? Ela tem assim, um equilíbrio maior, vamos dizer assim, se isso é o que você busca, né? Dito isso, renovando aqui, esse é o histórico do verde, e a gente, quando fala aqui 18.000% em 24 anos, né, fica difícil quantificar 18.000%. Né? Vamos dizer assim, se você tivesse posto 10 mil, o equivalente hoje, a 10 mil reais lá em 1997, né, hoje você seria um milionário, tecnicamente você seria milionário, você teria 1.800.000. Né? Seus 10 mil reais teriam virado 1.800.000. Né? Então, assim, longe da gente dizer que o Fundo Verde não é bom, ou que o Dália é melhor, né? A gente olhou por outro ângulo, e aí é o seguinte, esperamos ter dado a vocês assim, condições de avaliar, né? Assim, não é um investimento pontual, de certa forma você tem que correr com essa decisão, tá? E não é um investimento pequeno, então a gente espera ter te dado outros elementos para a tua decisão. Excelente, Jonas. É esse subsídio que a gente tenta trazer para as pessoas, até para sair um pouco da caixa, né? Porque o fundo que rendeu muito, rendeu 18.000% desde 97, e a pessoa talvez está entrando agora. Será que nos próximos 24 anos esse fundo vai render tão bem quanto? O nosso respeito e admiração pelos verdes que preserva o patrimônio, tem esse DNA, mas a gente precisa trazer algumas questões aqui na Carteira Z, que é o nosso DNA. Inclusive, eu quero falar um caso prático aqui, Jonas, que você acompanhou como assinante da Carteira Z, lá em 2018/19, quando o Verde reabriu, e a gente, na ocasião, a gente não fez indicação, lembrando sempre que a Carteira Z é a área de fundos de investimentos da Reserva Dica de hoje, então lá tem nossas carteiras recomendadas, então a gente não recomendou, na prática, a gente sempre procura gestões menores, com patrimônio menor, mas que a galera seja experiente. Então, a gente faz uma abordagem qualitativa com muito cuidado, com muita cautela e tentando pegar boas gestões ao longo do tempo. Então, até para comprovar, eu quero trazer aqui um comparativo até do Verius, tá? Da data que a gente indicou aqui, a gente comparando o verde. A gente não falou muito de correlação, Jonas, mas nesse período aqui de 2 anos e meio, a correlação entre o verde e o Dália, ou seja, quanto a cota subiu ou caiu ao mesmo tempo, é de 0,84. É uma correlação alta entre os fundos. Antes que as pessoas falem, não, mas são fundos totalmente diferentes. É claro que se o Dália existisse desde 97, a gente não sabe. Mas nesses 2 anos e meio que ratificamos, é um período plausível para comparação de fundos multimercados, a correlação deles foi alta, tá? E aqui a gente coloca a rentabilidade desde o período que a Carteira Z indicou, tá? A gente indicou ali de 18 para 2019, aqui a gente pega o período ótimo, desde a abertura lá em setembro de 2018, em que o CDI rendeu 10,63, o verde 19,76, né, um pouco menos do dobro do CDI, e o Dália 77,01, o que se retrata aqui no índice Sharpe, que é a relação risco-retorno que o professor Jonas sempre explica muito bem, bem superior ao verde, né? Quanto maior esse númerozinho aqui, melhor o fundo utilizou o risco adequado ao retorno ao longo desse tempo. O risco aqui, a gente vê que é superior ao verde, né? 11,44 do verde e 14,86 do fundo Dália. Então, a gente indicou nessa época aqui, as pessoas conseguiram surfar, que acompanharam o relatório lá, fomos pessoalmente na Dália, conversamos, vimos processo, a gente
A gente não sabe se nos próximos 2 anos e meio vai ter essa distância toda, mas cabe a nós também trazer estudos estatísticos, fazer uma abordagem quantitativa e qualitativa para subsidiar bem o investidor no processo de tomada de decisão. E quando a gente fez essa recomendação no fundo Dália, em 2018/19, a gente viu muito a capacity, né? Como assim? Um fundo, quando ele adquire aí alguns bilhões de patrimônio, hoje o Verde aí tem cerca de dezenas de bilhões de reais, e quando um fundo fica muito grande, às vezes é difícil ele navegar em alguns cenários que ele conseguiu surfar bem nos primeiros anos de existência. Tá? O Verde, por exemplo, ganhou muito com juros, mas aí talvez um fundo não consiga investir numa empresa menor, o fundo fica mais limitado para sair de posições, entrar em posições, para ficar de forma representativa no patrimônio. Por isso que o próprio Peter Lynch fala, cara, gerir 8 milhões é mais fácil que 80 milhões, que é mais fácil do que 800 milhões, que é mais fácil do que 8 bilhões. Então, a gente sempre procura avaliar fundos que tenham um patrimônio menor que possa produzir resultados tão bons quanto o Verde produziu nesses últimos 24 anos, né? Porque não sabemos se será tão fácil que os próximos 24 anos dele sejam tão bons quanto esses últimos. Então, esse é o DNA da carteira Z, de pegar fundos que tenham uma maleabilidade maior, que possam investir em empresas menores, possam navegar e sair e entrar de posição com mais facilidade. Na nossa opinião, isso pode sim fazer diferença numa gestão. Tá? Então, essa é a questão que a gente passa aqui também. Então, esse é o nosso aval que a gente passa para você que está assistindo. Espero que tenha ajudado, né? Porque você entendendo a gestão, entendendo a cabeça do gestor, filosofia, estratégia do fundo, o que você pode esperar? Você não vai esperar uma porrada do Verde de bater o Ibovespa no... Sabe? Tem gente que quer que o fundo renda muito sempre, não é o DNA dele, é um pouco mais o DNA do Dália, que a gente trouxe aqui, que trabalha muito com muitos mercados, ações Brasil, ações exterior, NTNB, cobre, prata, eles entraram, falei com a gestão recentemente. Então, essa é a nossa percepção que a gente traz para vocês. Temos as nossas carteiras montadas por perfil e patrimônio na carteira Z, que ajuda muito. Fundos que a gente confia, gosta e monitora ao longo do tempo. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou. A gente vai colocar um relatório gratuito para vocês avaliarem esse estudo que a gente fez, né? A gente sempre frisa o jargão que sempre deve ser mencionado, que rentabilidade passada não garante a futura, mas um estudo bem fundamentado pode fazer, sim, com que elas sejam aí ao longo do tempo. A gente tem uma rentabilidade bastante atrativa. Não é isso, professor? Se você tiver mais alguma coisa para falar para as pessoas? O passado não garante o futuro, mas é melhor ter como os americanos chamam, um chute educado, né? É isso que a gente tenta fazer, cara. É melhor do que um investimento no escuro. Né? É isso. Obrigado, Jonas, mais uma vez. A gente vai trazer o professor aqui para falar mais sobre os estudos que a gente faz na carteira Z, que tem produzido excelentes resultados em todas as nossas carteiras. É isso aí, pessoal. Pedir mais uma vez para vocês compartilharem. O pessoal que está pensando em aplicar no Verde, está querendo algum subsídio, de entender como é a estratégia, como é que é o DNA, para que ele funciona, compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem um pouco mais e conhecerem também a carteira Z. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima. Um abraço, boa noite. Valeu.